Você trouxe sua Bíblia? Vamos fazer uma declaração de fé. Segure sua Bíblia. Vamos fazer uma declaração juntos? Amém? Diga comigo assim: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite, eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. E se você crê, diga: eu creio. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 17. Gênesis, capítulo 4, verso 17. Você está lá comigo? Vamos ler juntos? Diz assim: e coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael, Metusael e Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, e esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, pela sua palavra. Obrigada, Deus, porque o teu Espírito nos ensina. Obrigada, papai, porque a tua palavra é viva e eficaz. A sua palavra nos alimenta, Senhor, como está escrito: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós oramos, ó Deus, fala conosco, Paizinho, nessa noite. Fala além da letra, Senhor, nos dá entendimento, revelação da sua palavra, e que saiamos daqui mais parecidos contigo, mais abençoados, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Pode colocar o primeiro aí, eu não sei quem está na mídia, mas eu já mandei o material para vocês. Quem falou, pastora? Ah, perfeito, filho, valeu. Então, hoje, gente, nós vamos ministrar o resgate da adoração dimensional. Diga comigo: o resgate da adoração dimensional. Vocês lembram que eu falei na quinta-feira passada que o mundo, como nós conhecemos, ele se divide em 3 partes. Quem lembra? A eternidade, que é uma dimensão, o Kairos, que é o tempo de Deus, e o Cronos, que é o tempo onde nós vivemos. Nós falamos que o Éden, ele estava entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Tanto que a Bíblia dá a localização mais ou menos dele, mas ele não pode ser encontrado. Fala quais rios passavam por ele, mas ele também não pode ser encontrado, porque ele era parte físico e parte espiritual. E ele estava nessa dimensão. Com a queda do homem, Adão e Eva foram o quê? Expulsos, né? Mas não apenas do Éden, eles decaíram dimensionalmente. O que isso significa? Eles passaram para a condição que nós estamos agora, não é? Passaram para a condição que estamos agora. E fora do Éden, tudo é diferente, não é? Os animais fora do Éden são diferentes. Fora do Éden, o homem tem que suar para poder comer. Não é que a vida de Adão era uma vida de flosô, mas ele tinha na mão, ele só precisava cultivar o que Deus havia dado, não é? A mulher passa a ter dores. Então, nessa dimensão, que é a dimensão que nós vivemos agora, diga comigo, tudo mudou. Amém? Diga assim comigo: Deus já contava com isso, porque ele não pode ser pego de surpresa, mas essa não era a proposta original. Amém? Essa não era a proposta original. Deus não criou o homem para a morte, por exemplo, né? A morte é um inimigo de Deus, que por causa de Jesus é um inimigo vencido. Amém? Um inimigo vencido. Deus não criou o homem para viver doente. Mas nós estamos agora em uma outra dimensão.
não é apenas o pecado que entrou no mundo, mas nós decaímos, como está lá em Romanos, né? E todos pecaram, todos são quem? Todos nós. Todos pecaram e destituídos. Essa palavra destituídos é porque eles decaíram. Está entendendo o que eu estou falando? Eles foram destituídos, eles decaíram de uma posição. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, nessa dimensão que é essa que nós vivemos, que nós dizemos que é uma dimensão tridimensional, né? Essa dimensão que nós vivemos, tudo é diferente, né? Como eu falei, até os animais são diferentes, a maneira que eles agem. Quando a gente vai ver Jesus falando e João vendo sobre os novos céus e a nova terra, o que a Bíblia diz? Que o cordeiro vai o quê? Pastar com o leão. Diga comigo, porque é outra dimensão. Estão comigo? Estão acompanhando? Isso é outra dimensão. Novos céus e nova terra. Então, o cordeiro e o leão vão pastar juntos, tal qual o início. Nós não adoeceremos mais também, tal qual a proposta de Deus original. Amém? Tudo será diferente, porque Jesus não veio nos libertar do pecado apenas. Ele veio nos restabelecer na dimensão que Deus preparou para que nós vivêssemos. Você está comigo? Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre o resgate da adoração dimensional. Nós começamos falando aqui que quem criou os instrumentos, segundo a Bíblia, foi a descendência de quem? De Caim. Amém? É a descendência de Caim. Um da linhagem de Caim, Jubal, né, ele cria a harpa e ele cria a flauta. Biblicamente falando, de modo claro, a música nesse mundo que nós vivemos, ela não foi gerada pelos anjos, que nem nessa dimensão estão. A música, como nós conhecemos hoje, ela iniciou com a descendência de Caim. Eu vou ter muito cuidado com o que eu vou falar aqui, mas vocês têm a mente de Cristo. Quantos têm a mente de Cristo aqui? Amém? E nós vamos puxar vocês um pouco mais para cima. Amém? Então, a música, ela veio com a descendência de Caim. Embora a gente saiba do poder da música, mas foi Jubal, o pai dos que tocam harpa e tocam flauta. E o que isso significa? A Bíblia diz, nós lemos na quinta-feira passada, que Adão conheceu a sua esposa Eva novamente. A sua esposa teve um filho. Qual era o nome dele? Sete. Sete gerou um filho que se chamava o quê? Enos. E a partir daí, começou a invocar o nome do Senhor. Quando Enos nasceu, quando Sete nasceu, a descendência de Caim já havia se multiplicado muito. Estão comigo? Já haviam construído cidades, o estilo de vida deles era aquele estilo depravado que Caim provocou neles, né? O salário do pecado é o quê? A morte. Eles estavam longe completamente de Deus, né? E a gente vê, inclusive, que aparece o primeiro bígamo, que é Lameque, né? Na descendência de quem também? Na descendência de Caim. Né? Se você for olhar, tudo de ruim sai da descendência de Caim, né? Tudo de ruim. E mesmo depois do dilúvio, a semente de Noé, que é uma semente de Sete, coincidência ou não, tudo de ruim sai da linhagem de Cã. Né? E aqui a gente tem o que? A música. Agora, quando eu vou falar sobre resgate de adoração e música, eu amo música. Meu avô colocou um violão no meu colo desde criança. Amém? Eu aprendi os hinos da harpa e não podia desafinar. Eu amo música, há um valor extraordinário na música. Vocês veem que eu toco meus instrumentos imaginários aqui na hora do louvor, não vem? Né? Eu amo música. Mas eu preciso chocar você com uma coisa. A música, ela não está ligada à adoração em primeira instância. Quando nós olhamos para o Éden, diga comigo, não tinha instrumentos lá. Amém? Não tinha música lá. E também não tinha o momento da adoração. A vida deles era uma vida de adoração. Vocês precisam entender que quando Deus criou o homem para Ele mesmo. E isso não deve soar egoísta no seu ouvido. Isso significa que Deus contava com o pecado. E para que nós não perdêssemos o caminho, Ele colocou um farol. Vivam para Deus. Amém? E vivendo para Deus, nós viveríamos muito melhor do que se vivêssemos para nós mesmos. Amém, gente?
do que se vivêssemos para nós mesmos. Então, Deus ele nos criou para o louvor da sua glória. Foi um propósito específico. Mas em nenhum versículo da Bíblia que você lê, isso vai estar associado à música. E com isso, eu não estou querendo dizer para você que a música não pode ser um instrumento de bênção. Mas eu estou começando do começo. Por que será que Jubal criou a harpa e a flauta, e música começou a acontecer fora do Éden, nessa dimensão que nós vivemos hoje? Porque, diga assim comigo, música fala a alma. Só existem duas coisas que falam a alma do ser humano. Adivinha? A música e a voz de Deus. Estão comigo? Só existem duas coisas capazes de falar a alma humana. A música, porque é uma linguagem universal, não tem nem nada a ver com a letra necessariamente. Amém? Quem nunca chorou no chuveiro ouvindo Whitney Houston? Amém. Mateus nunca chorou no chuveiro ouvindo Whitney Houston? Amém. Amém. Bom, eu nunca chorei ouvindo Whitney Houston também, mas era uma mega de uma voz, amém? Amém? Então, a música ela é uma linguagem universal que não tem nem a ver com a letra da música necessariamente. Vou falar uma coisa para vocês. No ministério terreno de Jesus, cadê os leitores da Bíblia, amantes da palavra? Onde estava a música? Para não dizer lugar nenhum, porque é muita coisa lugar nenhum, tem um micro lugar, que é logo depois da ceia, quando Judas traz Jesus, que Jesus já sabia do que ia acontecer e diz, e tendo cantado um hino, saíram. É a única coisa que nós temos no ministério terreno de Jesus sobre música. Está comigo, gente? Ah, pastora, mas a Bíblia diz que os anjos cantam Santo, Santo. Quando João viu, ele viu os anjos cantando um hino, ao único que é digno de receber honra e glória. Em que dimensão João viu isso? Eternidade. Amém? Eternidade. Não era nesse mundo que nós vivemos. Nesse mundo que nós vivemos, a micro-menção que nós temos é essa. Ah, pastora, mas a Bíblia diz que Davi cantou e Davi criou instrumentos e separou. Olha, no Novo, Deus até separou os levitas no Antigo Testamento. E isso também é um erro. Porque os levitas, eles não eram encarregados de cantar. Haviam os cantores, para quem não sabe. Isso era um atributo técnico, inclusive, que não deixava de sair da tribo de Levi. Mas a função da tribo de Levi era uma função sacerdotal, que tinha a ver com cuidar do templo, receber os animais para o sacrifício e fazer tudo que a lei de Moisés mandava. Voltando para Jubal, nós temos duas linguagens nesse mundo que a gente vive hoje, que falam a alma humana. Nós temos aqui no topo do mundo hoje, né? Brasil é uma vergonha nesse sentido, mas no topo do mundo hoje, nós temos grandes vozes que comunicam a multidões, é ou não é verdade? Não é? Temos boas vozes no Brasil, não vamos diminuir a nossa nação, mas é que parece que a nossa nação sabe escolher música ruim, né? Preconceitos à parte. Né? Mas olha, você escuta africanos, americanos, até o Xing Ling da Coreia, eles têm uma voz incrível, uma extensão maravilhosa, dividem vozes, abre. Aí você vai para o Brasil, vem um negócio eletrônico, né? Um negócio assim, nada a ver, uns instrumentos, né? Mas nós temos uma linguagem universal que concorre com a palavra. Diga comigo, graças a Deus, eu não escuto Pablo. Amém. Confesse que você escutou Pablo. Misericórdia. Tem que batizar de novo. Para expurgar. Né? Malquense. Não, deixa. Então, voltando ao que eu ia dizendo, né? Nós temos duas linguagens que falam a alma humana. É a música e a palavra de Deus. Estão comigo? E essa linguagem continua falando hoje. A música doutrina. Quem colocou as meninas de 13, 14 anos com short lá em cima, dançando até embaixo? A música. Eu lembro, eu era adolescentezinha, indo para a igreja, lá em Cruz das Almas, tinha um quiosquezinho na frente da minha casa. E eu lembro que eu fiquei horrorizada quando eu escutei a expressão, só as cachorras. E as mulheres latindo lá. Eu nem gostava de cachorro, porque eu tenho medo.
Né? E as mulheres latinas, minhas colegas na escola latina, eu digo, menina, não sou isso não. Né? Música é doutrina. Né? De onde saiu a ideia das novinhas? Da música. Está comigo? De onde se romantizou o adultério? Da música. Então, todas as vezes que o nosso adversário quer comunicar algo à geração, ele sabe que não existe nada mais poderoso do que... Pode falar, gente, porque é isso mesmo. Só a palavra de Deus ganha dela, amém? E mesmo assim, uma estrutura difícil de quebrar. Porque existem mentalidades que já estão completamente doutrinadas. E é bem difícil de quebrar. Então, quando a gente vai para essa dimensão aqui, nós temos a música nascendo na linhagem de Caim. Isso dá um indicativo de quê? Que Satanás trabalharia com o quê? Com música. Está comigo? Satanás trabalharia com o quê? Com música. Por quê? Porque é uma ferramenta de grande aceitação. Estão comigo? Pode colocar o primeiro slide aí, filho, por favor. O versículo de Isaías. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá já não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual eu enviei. O que Deus está dizendo? Aquilo que eu falar vai ficar trabalhando até executar, e quando executar vai voltar para mim. Está comigo? E Deus comparou isso a um ciclo. Que ciclo é esse? O ciclo da chuva. A água cai, faz o trabalho dela, evapora e é devolvida para o céu. Estão comigo? A palavra de Deus está nos ensinando que Deus trabalha dessa forma. Tudo aquilo que Deus disse a seu respeito está trabalhando ainda. Você pode não acreditar, você pode ter medo, você pode estar inseguro, você pode estar com sua mente confusa, mas tudo aquilo que Deus disse a seu respeito continua trabalhando. E só vai parar de trabalhar quando se cumprir. Por isso está escrito também, desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu falar de um Deus semelhante a ti, que trabalha por aqueles que esperam em sua palavra. Diga comigo, a palavra de Deus continua trabalhando. Amém? E essa palavra de Deus continua trabalhando, diga comigo, mas com concorrência. Amém? Com uma concorrência. E essa concorrência é o quê? A música. A música. Eu não estou querendo demonizar a música. Mas nós herdamos, né? Hoje eu falei lá com o pessoal do louvor. Hoje eu vou provocar a nossa religiosidade. Né? Nós herdamos o nosso modelo de culto, né, da grande maioria das igrejas evangélicas, protestantes, nós herdamos da igreja católica, com todo respeito. Mas vocês sabiam que até a própria igreja católica nem sempre teve os cânticos? Foi Lutero quem colocou música na igreja? Foi Lutero quem colocou. Né? Inclusive, um dos hinos mais clássicos do protestantismo, para quem não conhece, tem a obrigação de conhecer, Castelo forte é o nosso Deus, espada em bom escudo, com seu poder defende os céus. Então, Lutero introduziu música. Mas o estilo de música que se tornou a música de crente foi a música clássica. Diga comigo, mas ainda é música. Amém? Então, nós, os cristãos, quando escutamos uma música clássica, aquilo nos remete a Deus. Mas diga comigo assim, isso é cultura. Isso é cultura. Nós não precisamos de música para conectar a Deus. É fato que algumas músicas não ajudam, né? Mas nós não precisamos de música para conectar a Deus. Amém? Os nossos hinários, com todo respeito, eu amo a harpa cristã e amo o cantor cristão. Amo, canto lá em casa, no último volume, canto na igreja, amo demais. Me doutrinou. Amo, eu fui educada com a harpa cristã. Mas não estou falando isso para desmerecer os hinos da harpa cristã e nem de nenhum outro hinário. Mas eu estou dizendo que até o nosso estilo musical, ele veio dos cânticos góticos gregorianos da Igreja Católica. Estão comigo? Se a gente olhar com cuidado, nós ainda estamos muito moldados, né? Lutero fez um bom trabalho, mas nós ainda tínhamos que fazer um pouco mais. Amém? Um pouco mais. E para dar esse exemplo, cadê Lucas e André? Venham aqui.
Começa com você, Lucas. Pedir ajuda aos meninos para vocês entenderem o que eu quero falar. Começa com Lucas. Lucas tem 2 minutos. Vai lá, filho. Qualquer coisa não, que eu te pedi. Amém. Aplausos para o nosso maestro. Isso aqui é considerado música clássica. Mas diga comigo, porque alguém disse que era clássico. Porque veio de uma era clássica. Amém? Mas diga comigo, ainda assim, vem da linhagem de Jubal. Agora vem, André. Tá aí já, meu filho? Vai lá, 2 minutos. Isso aqui é música tribal. Aplausos para o nosso batera. Mas por muitas pessoas isso foi considerado a música do demônio. Por quê? Porque alguém disse que era do demônio. Mas tudo veio da linhagem de Jubal. Seja a música clássica de Beethoven, seja a adoração tribal das tribos, tudo veio de um mesmo lugar. A diferença, gente, é que todas as coisas podem ser consagradas a Deus. E quando elas são consagradas a Deus, elas assumem outra performance. O problema é que nós nos engessamos desde o protestantismo até aqui. E é por essa razão que não conseguimos experimentar uma adoração genuína. Estão comigo? Vamos avançar um pouco. Quando Sete gera Enos, o significado do nome Enos, alguém sabe o que significa? Enos significa ser humano, pessoa. Enquanto Adão significa terra, do barro, Enos significa pessoa, ser humano. Nessa linhagem aqui, até o dilúvio, até Noé, todos os nomes, eles têm uma mensagem. E Enos significa ser humano, pessoa. E a Bíblia diz que a partir daí começou-se a invocar o nome do Senhor. E agora nós vamos entrar num assunto importante, que é a questão da imagem e semelhança. Pode colocar o próximo, por favor, filho? Pode? Isso. O conceito de adoração por meio de sacrifícios é o que temos de mais próximo do Éden. O que Adão e Eva viram Deus fazer, ensinaram a seus filhos Caim e Abel, isso se perpetuou mesmo antes da lei, durante ela e é consumado em Jesus. Mas a adoração por meio de sacrifícios de animais nunca foi o plano original de Deus para o homem, mas apenas uma simbologia. Amém? Uma simbologia. Deus nunca criou na mente dele, não, eu vou criar os animais para o homem matar os animais e através da morte dos animais o homem vai me adorar. Isso não era o projeto original de Deus, isso era uma simbologia, porque é uma vida por outra vida, né? Tem um conceito envolvido nisso. Mas isso é um modelo que Adão e Eva viram Deus fazer. Vocês lembram que eles estavam cobertos com folhas? Vocês lembram disso? E aí Deus vai lá, imola um animal e cobre eles com a pele desse animal. Vocês lembram disso? Então, aquele primeiro sacrifício quem fez foi Deus. E foi no Éden. Foi no ambiente profético. Então, você vê Caim e Abel fazendo a mesma coisa. Sacrificando a Deus daquela forma. Até Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, Jó já fazia sacrifícios. Mesmo sem a lei de Moisés instituir isso. Diga assim comigo, mas Deus nunca teve isso como um plano original. Diga, essa era uma alternativa para essa dimensão. Amém? Uma alternativa, mas não era a vontade de Deus. A imagem e semelhança de um Deus invisível não pode ser algo visível, uma vez que Deus é espírito. Eu vou te fazer uma pergunta profunda agora.
Quando a Bíblia diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, você acha que a Bíblia está querendo dizer o que com isso? Que Deus tem 2 olhos, 2 braços, uma cabeça, 2 pernas? Não. Não, Deus não tem. Deus é espírito. Amém? Deus é espírito. Quando a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus está falando que haveria algo no ser humano que só nós teríamos e que só Deus tem. Está comigo? Algo que os animais não iam ter. Os anjos estão em outra dimensão, não conta. Me refiro a essa dimensão que nós estamos. Só nós e Deus teríamos. O que é que só nós e Deus temos? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O formato do nosso corpo, 2 olhos, 2 pernas, né? Queridos, nós temos as mesmas células eucarióticas dos animais. Células vegetais e animais. Não estamos distante dos animais, senão pelo fato de termos livre-arbítrio e inteligência. Agora eu vou te falar algo que vai abrir a sua mente. Qual é o poder do Evangelho? Trazer o ser humano para esse lugar de escolha. Qual é o propósito do pecado? Emburrecer o ser humano e levá-lo a agir por instinto. Vê uma mulher, já vê uma coxa de uma galinha. Vê um homem, não aguenta ver um homem sem camisa. As coisas se tornaram um objeto de descontrole e de desejo. O pecado emburrece e faz o ser humano agir como um animal. Estão comigo? Enquanto o Evangelho liberta e dá ao ser humano a livre escolha. Está comigo, queridos? Não estou chamando você de animal, com o que eu vou dizer. Mas nós somos em parte animais. Amém? Nós temos instinto. O que faz uma mãe saber quando o bebê está com fome? Quando o seio dela começa a vazar de leite. Instinto. É assim ou não é? Quando o bebê é entregue a você na maternidade, se esgoelando de chorar, o que ele procura? Quem ensinou o caminho do peito? Instinto. É ou não é verdade? Instinto. Nós temos instinto, né? Algumas pessoas têm um instinto mais forte quando precisam ir ao banheiro, por exemplo. Instinto. Nós temos instinto, mas nós não somos animais. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E isso só nós temos. Os animais são instintivos. Eles não têm inteligência. Eles têm instinto. O ser humano tem livre-arbítrio. E entenda, quando Deus te deu o livre-arbítrio, é porque Deus tem livre-arbítrio para dar. Está comigo? Deus tem. Agora nós vamos avançar um pouco mais. Eu queria que você abrisse comigo em Salmos. Abra comigo em Salmo 104, verso 26. Salmo 104, verso 26. Salmo 104, verso 26. Olha só o que está escrito lá. Está comigo lá já? Por ele, vamos ler o 25. Eis o mar vasto, imenso, no qual se move seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios, e o monstro marinho que formastes para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê a comer no seu tempo. Verso 26 novamente. Por ele o quê? O mar. Transitam os navios e o monstro marinho que formastes para neles folgar ou para o teu prazer. Sabe que monstro marinho é esse que a Bíblia se refere? Leviatã. Abra comigo, vamos ver quem que é esse bichinho que Deus criou para se divertir. Você vai abrir comigo aí no livro de Jó. Jó 41. Nós vamos ver a descrição do Leviatã e eu quero explicar algo para vocês baseado nisso. Por que na natureza nós temos animais fofinhos e nós temos animais sagazes, ferozes, animais terríveis? Por que você acha isso? Porque temos animais que não representam nenhum tipo de perigo e outros... Deixa eu só confirmar o texto aqui, porque eu coloquei a minha própria letra e eu não entendo a minha própria letra. Misericórdia. Espera aí, viu, gente?
Essa descrição que nós vamos ler aqui, do Leviatã, é uma descrição feroz, e muitas pessoas não entendem, acham que isso aqui é um ser mitológico, mas não é não. Está escrito lá no Gênesis que Deus criou animais grandes e pequenos, né? Animais grandes e pequenos. Jó 41, é isso mesmo, eu falei 42. 41:1. Podes tu, isso é Deus falando com Jó, viu? Podes tu, com anzol, apanhar o crocodilo que lhe travar na língua com uma corda? Essa versão minha não é convertida não, irmão, porque o original é o Leviatã. Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco? Ou furar-lhes a bochecha com um gancho? Acaso te farás muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará ele algum acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um passarinho? Ou terias preso a correia para as tuas meninas, as filhas de Jó? Acaso os teus sócios negociam com ele, o seu Leviatã? Ou repartirão entre os mercadores? Agora vá comigo aqui, verso 19. Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Isso Deus falando com Jó. E aqui eu quero puxar para vocês aqui, verso 15. As fileiras das suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por o selo que as ajusta, a tal ponto uma se chega à outra, que se ajuntam, nem entre elas fica o ar. Uma e outra estão ligadas e aderidas entre si e não podem ser separadas. Cada um dos seus espirros lhe resplandece luz e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saem dela. Das suas narinas procede fumaça como de uma panela fervente ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incendiar os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força. Aí você pode ler o capítulo todinho só sobre o Leviatã, sobre o monstro marinho. E a Bíblia diz que esse monstro era tão temido, mas o salmista diz que Deus criou esse monstro marinho para ele se divertir, em outras palavras. Né? Agora, por que Deus criaria um monstro? Por que existem animais ferozes, destruidores? Vamos para um assunto delicado, mas necessário. Não tem como falar de livre-arbítrio se não falarmos de bem e de mal. Está comigo? O próprio Deus disse, eu crio o bem e o mal. Eu faço a paz e a guerra. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. A natureza manifesta, comunica os atributos de Deus. A ferocidade do Leviatã, como o próprio Deus disse, não era para as meninas de Jó, para as filhinhas de Jó. Você está comigo? Mas aquilo ali reflete, entenda o que eu estou dizendo, Deus ele também, irmãos, se ira. Deus não é um conto de fadas. A Bíblia diz que haverá um dia que Deus julgará as nações, e mais ainda, com cetro de ferro. O Antigo Testamento é uma demonstração do poder de Deus para julgar e combater o pecado e a maldade. Estão comigo? Então vamos ler. Pode manter, filho, onde estava, por favor? Nós vamos ler aqui o segundo parágrafo. Até os animais, eles refletem o caráter de Deus também. A imagem e semelhança de um Deus invisível não pode ser algo visível. Então, não é o quê? Perna, braço, olho, nariz. Uma vez que Deus é espírito e não pode ser visto. A imagem e semelhança de Deus no homem é um atributo que está presente apenas em Deus e no homem e em ninguém mais nessa dimensão. É o livre-arbítrio. Passe para o próximo, por favor, filho. O próximo que é igual a esse, o texto. Pode ser. A gente tem aqui, ó, instinto versus livre escolha. A parte animal está ligada ao instinto e ao pecado de Caim e Lameque. Me diga uma coisa, de verdade, você teve vontade de matar um irmão seu? Tive. Não, Deus me livre. Irmão, você pode falar isso da boca para fora, mas matar de morte matada, você não ia matar, não. Você podia se irar,
dar uns tapas, mas matado e morto. Matada você não matava, não. É ou não é verdade? Né? Mas Caim se irou com Abel, foi lá e matou. O que é isso? Diga comigo. Instinto. Instinto. Instinto não tinha mais a imagem e a semelhança do Criador. Ação instintiva. Está com raiva, vou lá e bato. Estou com raiva, brigo mesmo. Estou com raiva, falo o que eu quero. Né? Instinto. Então, Lameque, o primeiro homem que teve 2 mulheres na Bíblia. O que é isso? Diga comigo. Instinto. Descendência de Lameque. É a parte animal. Uma mulher não presta, tem que ser 2, tem que ser 3, tem que ser 4, tem que ter 5, tem que ter 6. Né? Instinto, animal. O pecado emburrece e reduz o ser humano a um animal. E vale ressaltar, há animais mais fiéis do que muitos seres humanos. Né? E nós temos aqui na livre escolha a parte divina, que é a razão. E nós temos 7 Enos e toda a descendência de 7. Imagem e semelhança do Criador. Eles podiam fazer tudo que a descendência de Caim fazia, mas eles escolheram fazer diferente. Estão comigo? Imagem e semelhança, livre-arbítrio. Livre-arbítrio, imagem e semelhança. Então foram homens de uma mulher só. Noé tem o quê? Quantas mulheres? Uma. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, tem quantas mulheres? Uma. Houve um tempo que essa descendência de 7, infelizmente, se misturou com a descendência de Caim. Né? E coisas muito ruins aconteceram. Os filhos de Deus se envolveram com as filhas dos homens. Né? Então, essa parte animal, que é o instinto, que vem com Caim e Lameque, é a parte que se satisfaz, diga comigo, com música. Amém? Com música. Né? O cara apronta todas, trai a mulher, mas ele fica de boa no barzinho tomando uma. A mulher faz e acontece com o marido, com a família, mas ela está de boa no carro dela, dirigindo, ouvindo uma música que ela gosta. Né? Sertanejo no Brasil, pop nos Estados Unidos e por aí vai. Né? Essa parte instintiva, ela é consolada com a música. Diga comigo, a parte instintiva é consolada com música. Mas o livre-arbítrio, diga comigo, não. Tem a ver com razão. O que é que caminha com o livre-arbítrio? Diga comigo, a palavra de Deus, que fala a nossa consciência. Amém? Eu preguei isso aqui na igreja uma vez já. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu, porque Deus colocou a sua lei no coração dos homens. Desde o índiozinho tribal lá no meio do nada, a pessoa mais letrada nas escrituras. Deus colocou a sua lei no coração dos homens para que, ainda que tateando, pudessem encontrá-la. Irmãos, todo ser humano carrega em si a consciência do certo e do errado. O apóstolo Paulo escreveu também, porque aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Serão julgados por qual lei? A lei da consciência. Eu nunca vi a palavra, ninguém nunca falou de Jesus para mim, mas tinha consciência lá. Por isso que eu digo que Deus não depende dos pregadores do YouTube. Deus não depende de pastores. Deus prega sem mim e sem você. O que nós podemos fazer é ser cooperadores da obra de Deus. Mas Deus faz a obra dele sozinho, irmãos. Amém? Então, o livre-arbítrio guarda a imagem e a semelhança e nos distingue dos animais e demais seres criados. Os 10 mandamentos falam a nossa parte divina para que a nossa parte animal seja regulada. Os animais possuem comportamentos diferentes em dimensões diferentes. Irmãos, se quando Adão caiu, Adão mudou o comportamento, Eva mudou o comportamento, os animais nessa dimensão também mudaram o comportamento. Então, Deus ele deu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos falam a parte divina que há em mim e em você. Para que essa parte divina regule a parte animal, a parte instintiva. Estão comigo, irmãos? Quando você vê lá em Gálatas 5 o dualismo da obra da carne e do fruto do Espírito. Quem já leu Gálatas 5? Se não leu, deveria ler. As obras da carne quais são? Está a lista lá. O fruto do Espírito qual é? Você vai ver que as obras da carne são todas instintivas. Glutonaria, adultério, briga, confusão, soberba, orgulho. É tudo instinto humano. E se você for olhar o fruto do Espírito, é o uso de livre-arbítrio consciente e intencional. Estão comigo, irmãos? Amém? Amém. Então, Deus, ele está nos chamando nessa noite
para nos lembrar, não seja um animal musical. Porque você é imagem e semelhança do seu Criador. Não é a música preferida, gospel ou não, que vai lhe aproximar de Deus. Clássica ou tribal, que vai lhe aproximar de Deus. Jesus falou com a samaritana o quê em João capítulo 4? Quando ela perguntou, aonde nós vamos adorar? É em Jerusalém, igual os judeus fazem, mas a gente quer adorar aqui no monte. Jesus disse, nem no monte e nem em Jerusalém, mas a hora vem, e eu te digo, já chegou, que os verdadeiros adoradores, era como se Jesus dissesse assim, essa adoração que vocês fazem não é adoração, né? Vai chegar uma verdadeira adoração, e ela nem está nessa dimensão, não é no monte e nem é em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade. O que é esse em espírito? Diga comigo, mudou a dimensão. Amém? Saiu daqui, mudou a dimensão. Aí Jesus ainda vai mais fundo. Ele diz assim, porque Deus é espírito. É como se ele dissesse, ele não se impressiona com Beethoven e nem se impressiona com o som tribal. Né? Deus é espírito. Então ele nem tem esses ouvidos humanos para isso, embora ele escute todas as coisas. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem façam o quê? O façam em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo, vai haver de novo, diga comigo, compatibilidade. Amém? E não era compatibilidade geográfica, era compatibilidade dimensional e de espírito para espírito. Está comigo, queridos? De espírito para espírito, imagem e semelhança, usando o livre-arbítrio, e nem sempre, e quase nunca, dependendo de música para isso. Quando o salmista escreveu assim, a ti a minha alma se apegou com amor. É interessante esse termo apegar, porque dentro da tradição judaica, eles acreditam que a alma humana precisa estar apegada a Deus. É como se a alma humana, se ela não se apegar a Deus, ela vai se apegar a qualquer coisa. Entendeu? Então, aquele apegar ali não é que queria abraçar Deus. Quando o salmista está escrevendo, a ti a minha alma se apegou com amor, ele está dizendo, a parte mais elevada do meu ser está apegada à sua presença. A alma humana precisa estar apegada. E se não for apegada a Deus, ela vai estar apegada a qualquer coisa. Está comigo, irmãos? A qualquer coisa. A palavra alma e espírito na Bíblia, bem como coração e mente, se confundem muitas vezes. Mas a depender do contexto, a gente consegue discernir. Então, eu estou dizendo para você, querido, e para mim também, para quem nos assistir no YouTube, nos ouvir nas plataformas, eu estou dizendo que Deus está nos chamando para uma adoração na dimensão que fomos gerados. Que independe de música, se é clássica, se é tribal, não é um gênero musical, não está ligada à nossa religiosidade, não está. Mas é uma coisa que não é geográfica, é uma questão de dimensão. E é em espírito e em verdade. Vocês estão comigo? Amém? Passa o próximo, por favor. As setinhas, pode colocar o das setinhas? Olha só aqui. Tudo começou no Éden. Olha lá. Tudo começou no Éden. Depois a terra foi amaldiçoada. Vocês lembram do que Deus disse para Adão? Maldita é a terra por tua causa. Não era a terra que Adão morava, não. Era a terra toda. Maldita é a terra por tua causa. A terra foi amaldiçoada, né? Eles foram expulsos do Éden e lançados para uma terra amaldiçoada. Nessa terra amaldiçoada nasce Abel, nasce Sete, nasce Enos, nasce Enoque, nasce Metusalém, nasce Lameque, nasce Noé. Né? Acontece o dilúvio. Aqui vem uma linhagem santa. Essa linhagem santa vai culminar no dilúvio, onde a terra é limpa e a maldição é pessoal. Deus falou com Noé o seguinte, Noé, nunca mais eu vou destruir a terra toda. Nunca mais eu vou derramar água para matar todo mundo. A partir de hoje a terra vai dar o seu fruto. E Deus disse, a partir de hoje, dia e noite, frio e calor, semeadura e colheita. A maldição agora não estará na terra,
estará no indivíduo. Vocês lembram, por exemplo, com os poços de Isaac? Quem lembra dessa história? E Jacó? Não importa se os inimigos entulhavam os poços dele. Onde ele abriu o poço, dava água, porque a questão não era a terra que era mais maldita. Ele tinha a bênção de Deus. E podia ser no deserto. A água ia florescer. A água ia jorrar. Amém? Então, tire da sua cabeça, presta atenção. Tire da sua cabeça que uma cidade é amaldiçoada, que um lugar é amaldiçoado. Não, irmãos, presta atenção. Se a bênção de Deus está com você, a luz dissipa toda a treva. Você pode não querer se expor a algumas coisas, nem caçar, né? Mas uma vez que você se vê diante de uma situação dessa, se a luz de Deus está diante de você, você não precisa temer outra coisa. Foi o que Deus falou para Noé. Noé, a terra vai dar o seu fruto, semeadura e colheita. Até o sol vai nascer para ímpios e justos. A maldição não está mais na terra, a maldição agora pode estar com o indivíduo. E lembra do que Deus falou? Vamos ver o dualismo novamente. Deus falando em Deuteronômio com o povo de Israel. Morte e vida põe diante de vocês hoje. Quem lembra desse texto? Morte e vida põe diante de vocês. Escolham, pois, a vida para que vocês vivam. Se atentamente ouvirem, Deuteronômio 28, se atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus, para obedecer e guardares todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno. Bendito será a tua fazenda, bendito será a tua mulher, bendito será o teu campo, os teus inimigos serão os meus inimigos. E Deus começa a destrinchar uma série de bênçãos. Mas se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, maldita será a tua sementeira, maldito será o teu fruto, maldito será o teu trabalho. Diga comigo, imagem e semelhança devolvida? Livre-arbítrio. Está comigo, querido? Livre-arbítrio. Você vai ver esse dualismo o tempo todo, porque se não houver bem e mal, não existe livre-arbítrio. Está comigo? Para haver o bem, tem que haver o mal. Agora, por que Deus é o único que pode se dar o luxo de, em algum momento, claro que eu estou sendo irônica, mas na ausência de outra palavra tem que ser essa. Deus pode se dar o luxo de ser mal. Por que será? Porque Deus age com base na sua justiça. E até a maldade de Deus é bondade no final. Como Paulo escreveu, até a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Você está comigo? Então, queridos, Deus, Ele é bom em essência. Mas Deus é mau com o pecado. Amém? Então, Deus nos deu essa capacidade de escolher. O que é o resgate de adoração? É resgatar a tua imagem e a tua semelhança. Não seja escravo de um instinto. Bota a mão no ombro da outra pessoa do seu lado aí, vá. Aperta o braço e sacuda assim. E diga assim, não seja alvo nem refém dos teus instintos. Você não é um animal letrado. Você é imagem e semelhança do Criador. Fale a sua mente. Tome o seu lugar. Está comigo? Amém? Então, o que acontece? Terra limpa. Agora a maldição é pessoal. E para terminar, lembra que eu comecei dizendo para vocês que o que nós temos de mais próximo do Éden é o sacrifício? Que foi a última coisa que Deus fez lá, não foi assim? Vários sacrifícios aconteceram ao longo dos anos. Vários. Mas lá em Hebreus o autor escreveu, Jesus uma vez por todas, uma vez só, ofereceu o perfeito sacrifício. Sem necessidade de nenhum outro. E Deus aceitou. O que diga assim, o que Deus começou no Éden, naquela dimensão, Jesus concluiu aqui. Diga comigo, mas não só aqui. Ele uniu Cronos, Kairos e eternidade. Diga, porque Deus o escolheu para preencher todas as coisas. E a prova disso é que ele é o cabeça da igreja. O cabeça que está nessa dimensão e o corpo que está nessa dimensão aqui. Porque ele preenche todas as coisas. Você está comigo? Amém? Tem mais algum, meu filho, ou não? Diga que não. Amém. Ótimo. Então, Jesus é esse sacrifício. E nós voltamos de novo para onde? De onde saímos. Para o Éden. Só que ninguém vai sair de lá de novo. Amém? Misericórdia, começa tudo outra vez.
Amém? Misericórdia. Mas nós vamos voltar de novo. Não fique atribulado não, querido. Você já percorreu isso aqui tudo, olha. A gente está mais perto do que nunca. Você está comigo? Não se estribe no seu coração, nem no seu entendimento. Confie no Senhor, amém? Confia no Senhor. E se você quer o resgate de uma adoração genuína, esqueça a música. Amém? Pastora, a senhora está dizendo que nunca mais vai ter louvor na igreja? Não. Porque a música, enquanto ela é uma expressão e ela é consagrada, está tudo bem. O problema é quando a música é um meio. Música não é meio para adoração. Música não é nem ajuda para adoração. Música deve ser uma expressão. E só. Está comigo? Expressão. Expressão. É claro que quando nós estamos aqui adorando, uma atmosfera se forma. E o coração de muitas pessoas quebrantam. Mas porque isso não é o que está dentro delas, é uma percepção externa, quando elas saem da igreja, elas vão esquecer de tudo. Não tem efeito duradouro. Então, a música, ela não é um problema quando ela é uma expressão. Agora, ela é um problema quando ela é um meio. Ela é um problema quando ela é uma origem. Ela é um problema. Porque, diga assim, foi assim que a geração de Caim tentou afagar a alma. E tenta até hoje. Com música. Amém? Mas música para nós é diferente. Amém? Sacrifícios de louvor. Aí alguém pode dizer, sempre tem, né? Alguém bem chato que vem fazer um bocado de pergunta. Não que se você quiser fazer uma pergunta, você é chato. Mas é que tem gente que fica implicando com coisa pequena. A Bíblia diz que nós temos que apresentar a Deus sacrifícios de louvor. Você sabe o que é sacrifício de louvor? No Antigo Testamento, sacrifícios de louvor para Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Isso no Antigo Testamento, viu? No Novo, Paulo diz, apresentem-se ao Senhor os vossos corpos como sacrifício agradável a Deus. Apresentar a Deus o vosso corpo como sacrifício é consagração do corpo físico, é ter os desejos da carne na sua rédea. Tem nada a ver com música. Eu amo música, amém, irmãos? Inclusive, nosso louvor hoje foi inspiradíssimo, sim ou não? Uma bênção, amém? Mas a música é um problema, quando ela é a origem da adoração e quando ela é o meio pelo qual eu adoro. Amém? Diga comigo assim, música não é um momento. Perdão, adoração não é um momento. Adoração é para mim o que o ar é para os meus pulmões. Diga, adoração é a respiração da alma. Se não respirar para Deus, vai respirar para alguma coisa. Amém? Mas o ser humano foi feito para adorar. Ou a Deus, alguma coisa, ou a si mesmo. Não é verdade? Ou a si mesmo. Mas o ser humano foi feito para adorar. Você está disposto a resgatar a sua adoração dimensional? Amém? Naquela dimensão onde você liga céus e terra. Eu não sei como é a música, mas tem uma canção que fala assim, céus e terra se encontram alinhando o seu trono. O seu plano estremece, o leão rugiu do trono, céus e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão rugiu do trono. Enquanto a música for uma expressão da sua adoração, está tudo bem. Mas não dependa dela para adorar a Deus. Está comigo? Se coloque de pé. Você recebeu alguma coisa nessa noite?